Então, eu já vou dar o start, tá? Eu tô aqui no bloco, não vou poder ficar com som o tempo todo, tá? Mas assim, boa noite a todos. Muito obrigada, Guilherme, pelo convite. É um prazer e uma aula super importante para nós aqui, para os residentes. Eles estão acompanhando bastante as captações, então eu acho que é bem importante eles terem essa teoria bem feita, né? Ah, não, Então, eu acho sim, acho sim. O pessoal tem, fundamental. tem, tem ido com bastante entusiasmo nas captações aí. Aliás, a quantidade de solicitações para acompanhar excede a quantidade de gente que a gente pode levar, infelizmente, para as captações, né? Eu fico Mas feliz tá de ouvir bem, isso, Guilherme. É o que eu espero dos residentes, eles quererem estar presentes, sabe? Então, que bom, bom saber. Então, Guilherme, perfeito, a aula é tua, tá? Eu vou me desconectar, não, só vou botar no mudo, qualquer coisa pode me chamar, tá bom? perfeito. Combinado. Obrigado mais uma vez, Angélica, pelo convite. Bueno, pessoal, quem sabe agora são, pelo meu relógio aqui, 8h03. Podemos dar mais 2 minutos aí para o pessoal ir entrando e se juntando a nós. Em seguida, mais 2 minutos, a gente inicia então a nossa aula. Todos estão me ouvindo bem? Sim, professor. Tá, perfeito. Tá ótimo. Bom, pessoal, então são 8h05. Vamos dar início à nossa aula. Boa noite a todos. Acho que a maior parte de vocês já me conhece, talvez de ter participado de alguma captação ou de algum implante, ou ter passado, né, algum tempo conosco ali na equipe. Alguns talvez me conheçam mais pelos corredores do bloco cirúrgico ali. A gente está sempre na sala 2 com o Dr. Sérgio fazendo cirurgias. A gente faz muita cirurgia bariátrica, cirurgia digestiva. E né, a gente está sempre aberto a que vocês participem também dessas cirurgias. Mas o nosso tema hoje para conversar é um pouquinho sobre as cirurgias para captação de órgãos para transplante. Né? Durante a formação de vocês, em algum momento, vocês vão passar e vão, né, estagiar em alguma das equipes de transplante. Na Santa Casa, atualmente, a gente tem a equipe adultos, a equipe da doutora Maria Lúcia, né? Tem também a equipe do professor Fontes, e do transplante pediátrico temos a equipe do Dr. Calil, e provavelmente em algum momento vocês vão acompanhar uma dessas equipes para captação. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a captação, como é que funciona. Inicialmente, eu vou dar um pouquinho sobre como é que é a dinâmica da oferta de órgãos, como é que funciona quando a central liga, quando a central oferta. Depois a gente vai conversar especificamente sobre a captação, a cirurgia, detalhes técnicos. Isso é uma aula interativa, vocês podem perguntar, interromper, ou querem enriquecer o conteúdo, trazer alguma observação. A qualquer momento vocês podem me interromper, entrar e compartilhar conosco. Muito bem. Então, como é que funciona? Né? A maioria dos hospitais que tem algum envolvimento com captação de órgãos, dentro dos hospitais, elas possuem o que a gente chama de Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos, que a gente chama de CIDOT. E dentro do hospital, esse grupo é que é responsável por identificar possíveis doadores, né? E quando encontrarem um doador que seja, digamos, compatível, eles disparam todo o processo de doação de órgãos. Né?
Então, cada hospital tem a sua CIDOT, normalmente é composto por médicos, enfermeiras, psicólogas, assistentes sociais, eles que vão fazer a visita, vão entrevistar a família, vão conversar com, né, com os familiares e vão disparar todo o processo. Uma vez que o processo está consumado, ele é encaminhado para a central de transplantes. A central de transplantes vai juntar toda a documentação necessária, vai avaliar as condições do doador, se é um doador viável ou não, e sendo viável, ela vai gerar as listas de transplantes. Então vamos falar especificamente, vamos tomar como exemplo como é que funciona, por exemplo, para o fígado, né? Cada equipe de transplante tem seus pacientes e encaminha para a central de transplantes uma ficha de inscrição do seu paciente, né? A central de transplantes é quem vai juntar todas essas fichas de inscrição, né, todos esses pacientes, e vai mantê-la no seu banco de dados. Quando ela recebe uma oferta, ela vai gerar uma lista baseado nesses pacientes, nessas fichas que foram encaminhadas para a central. Então, vamos supor que para fígado existam 100 pacientes em lista. E pode acontecer do primeiro paciente em lista ser da equipe do Dr. Guido, da doutora Lúcia, do segundo paciente em lista ser da equipe do Hospital de Clínicas, o terceiro paciente em lista ser, né, do Hospital de Passo Fundo. Então, normalmente, a central vai respeitar a ordem na lista e vai entrar em contato com essas equipes respectivamente para comunicar a existência desse doador, né? E cada equipe vai avaliar. Então a gente recebe uma ficha, um modelo de ficha, onde estão todos os dados do doador. A idade do doador, sexo, peso, altura, onde estão também todos os exames, as sorologias. Tem um breve resumo da história clínica, assim, o que motivou, quais são os motivos que levaram o paciente a ter uma morte cerebral, se esse paciente está tomando algum antibiótico ou não, se ele tem infecção. Então, dali a gente avalia todos esses dados e a gente comunica o aceite ou a recusa. Ocasionalmente, a gente pode recusar um doador por problemas relacionados ao doador ou porque o nosso receptor tem algum problema. Esses dias a gente teve um receptor que estava com dengue. Então, a gente pula e passa para o próximo receptor. Se ele é um receptor da nossa equipe, a gente já avisa se para esse também existe aceite ou recusa. E assim vai sucessivamente. Se o próximo receptor é de alguma outra equipe, a central de transplantes tem que comunicar, aguardar o aceite ou recusa da outra equipe. Se a outra equipe recusar, e o nosso é o seguinte, a oferta volta para nós, até que se encontre um doador que seja compatível. E uma vez que exista o aceite para algum dos receptores, aí se planeja como é que se faz a logística da captação de órgãos. Então, muitas vezes vocês vão ver a gente falando assim no bloco, existe um processo, ou existe um aceite, né? Então, não necessariamente quando a gente fala que existe um processo, significa que já está tudo certo. Significa que em algum hospital está sendo avaliado um paciente, esse paciente pode vir ou não a se tornar um doador. Então, muitas vezes, quando a gente tem alguns processos rolando, nem sempre aquilo vai se concretizar realmente em uma doação efetiva. Mas ok, nós já estamos numa situação em que a CIDOT identificou o paciente, a CIDOT fez todos os procedimentos de diagnóstico de morte encefálica, entrevistou a família já aceitou, encaminhou para a central de transplantes, a central de transplantes checou todos os dados, as informações, comunicou às equipes já receberam, analisaram, já aceitaram o doador. Então, a gente marca a logística, né? Marca a captação. E, obviamente, isso depende muito da disponibilidade de bloco cirúrgico, logística de transporte. Muitas vezes a gente depende de transporte aéreo ou uma combinação de transporte aéreo, transporte terrestre. Também tem a logística da equipe. Ocasionalmente a gente está envolvido num outro transplante, numa outra atividade, e a gente precisa, obviamente, conciliar para que se possa fazer o transplante em sequência, ou em algumas situações a gente consegue equipe para fazer um transplante simultâneo. Existe a logística do receptor, não adianta a gente também correr para buscar o órgão
e ocasionalmente o nosso receptor vem do interior de Uruguaiana, que vai levar 10 horas para chegar aqui, e a gente está com o órgão aqui esperando o paciente chegar e só está aumentando o tempo de isquemia. Obviamente que quando a gente fala em transplante, quase tudo gira em tempo de isquemia. Por quê? Porque a gente tem um tempo hábil entre captar o órgão no doador e implantar o órgão no devido receptor. E obviamente existem questões relacionadas à demanda da família. Muitas vezes as famílias fazem exigências. Por exemplo, nós tivemos uma captação ontem e a família queria que o corpo fosse entregue até às 6 horas da manhã. Né? Então, ocasionalmente, a gente tem que respeitar o desejo da família dentro do possível, né? E claro que a gente tem que, às vezes, correr com a logística e, às vezes, a demanda da família acaba inviabilizando, por exemplo, um transplante. Inúmeras vezes a gente teve que declinar de um órgão ou declinar de um transplante porque a exigência da família não era compatível com a logística que a gente tinha para buscar o órgão. Mas a família é quem prevalece nessa situação. Muito bem. Ok. Então, toda essa parte já está acertada e vamos efetivamente fazer a doação, né? A captação. Então, quando a gente chega no hospital, uma das coisas que é importante a gente fazer, primeiro, é a identificação correta do paciente. Já aconteceu de mandarem o paciente errado para o bloco cirúrgico, né? Ocasionalmente existem pacientes homônimos, ou a pessoa que está lá se confundiu, e tu imagina fazer a captação de órgãos da pessoa errada. Né? Então, imagina o pepino que isso seria. Então, tem que ter a correta identificação do paciente. A segunda questão é checar toda a documentação, se existe já certidão de óbito, se já existe os termos de doação, né? Se está tudo ok para a gente possa seguir adiante, porque existem, obviamente, muitas vezes questões legais. Ocasionalmente um paciente sofreu uma morte violenta e que exige, por exemplo, que o paciente vá posteriormente à captação para uma perícia, para o ML, para fazer lá a autópsia. E, obviamente, tem que estar com toda a documentação correta, senão isso também acaba gerando, né, os devidos procedimentos legais. Então, a gente sempre, quando chega, normalmente quem faz essa parte muito mais é a enfermeira da OPO, que vai, mas antigamente, por exemplo, não existia a enfermeira da OPO, era somente os cirurgiões que iam. Então, nós tínhamos que fazer toda essa parte. E, ocasionalmente, em algumas captações, não vai o enfermeiro da OPO. O enfermeiro da OPO vai exclusivamente nas captações que tem rim e que a equipe da OPO é acionada. Né? Se é uma captação exclusivamente, por exemplo, de fígado, acontece, um paciente tem insuficiência renal crônica, dialítico, então ele não vai doar o rim. A única coisa que a gente vai captar é o fígado. Então a enfermeira do OPO normalmente nesses não vai. Então cabe a nós checar toda essa documentação se está correta. Mas ok, tá tudo correto, vamos adiante. Né? Então, uma coisa que é importante para nós é a monitorização adequada do paciente. Né? E ocasionalmente a gente recebe pacientes que às vezes estão extremamente instáveis e que durante o período de transporte eles acabam muitas vezes sofrendo parada ou tendo algum problema na questão do transporte. Então, a gente tem uma pequena regrinha que é muito fácil de lembrar, que a gente chama de regrinha do 100, né? Que é manter a pressão sistólica acima de 100, manter a pressão de O2 acima de 100, manter a hemoglobina acima de 10 ou de 100 gramas por ml, né? E tentar manter a diurese acima de 100 ml por hora. Se a gente conseguir manter esses parâmetros mínimos, certamente a gente vai ter um bom doador. Né? Então, o doador, obviamente, tem que estar monitorizado, né? Pode ser monitorização não invasiva, o PAM, a gente tem que monitorizar também a saturação de oxigênio. Então, é basicamente a mesma monitorização que a gente faz numa cirurgia, né, que a gente tem essas de rotina no bloco. Né? Então tem que ter o scope cardíaco, tem que ter o oxímetro, tem que ter a monitorização da TA, tudo direitinho. Segunda questão, antibiótico. Obviamente a gente faz antibiótico profilaxia, mas muitos desses pacientes, quando estão na UTI,
eles muitas vezes estão lá um tempo prolongado. Às vezes tem pacientes que estão há 10, 15, 20 dias na UTI, eles acabam sendo pacientes muitas vezes colonizados ou na vigência de alguma infecção em tratamento. Então, a gente sempre tem que, além de fazer a profilaxia, checar se esse paciente não está fazendo, por exemplo, alguma antibiótico terapia que a gente depois vai ter que muitas vezes replicar no receptor também. Vocês vão ver que muitos desses pacientes estão colonizados aí por KPC ou por Acinetobacter, estão recebendo um antibiótico. É importante também que a gente mantenha muitas vezes o tratamento antibiótico no receptor. Qual é a importância disso? Por exemplo, esses dias a gente recebeu um par de rins que vieram de Mato Grosso, né? E esse paciente estava há vários dias na UTI, estava com infecção, estava poliinvadido, com múltiplas infecções. E veio no líquido de perfusão, a gente coletou e cresceu cândida no líquido de perfusão, né? Só que nossos receptores não estavam cobertos com antifúngico. Resultado, o primeiro morreu de sepse fúngica e o segundo fez um pseudoaneurisma da artéria renal, ali bem na anastomose coelíaca, rompeu o aneurisma, tivemos que retirar o rim, tivemos que colocar enxerto na artéria ilíaca e o paciente quase morreu. Então, para tu ver a importância da gente ver a questão do antibiótico, da profilaxia e manter o tratamento no receptor. Até aqui tranquilo? Então vamos adiante. Muito bem. Outra coisa que é importante, muitas vezes a gente precisa fazer coleta de sangue para, primeiro, fazer o HLA. O que é o HLA? É o antígeno leucocitário de histocompatibilidade. Não sei se vocês se lembram da aula de imunologia, né, na época da faculdade, mas a nossa membrana ela tem uma série de proteínas, né, e essas são como se fosse, digamos, a impressão digital, né, de cada indivíduo. Então, cada indivíduo tem uma sequência de proteínas única, que é o nosso HLA, e para a gente poder ver se um receptor é compatível, né, com o doador, a gente tem que procurar fazer o match de pacientes que têm os HLAs mais parecidos possíveis, né? Isso talvez seja mais importante e mais chamativo quando a gente faz o transplante de rim. Para transplante de fígado, a gente basicamente só compatibiliza o tipo sanguíneo. Mas para o rim é importante que a gente tenha o HLA. Muitas vezes esse HLA ele já é encaminhado com antecedência para o hospital. Os únicos hospitais que processam HLA, se eu não me engano, são a Santa Casa e o Hospital de Clínicas. Então, normalmente outros hospitais, quando tem doador, eles têm que encaminhar o sangue do paciente, o soro do paciente para a Santa Casa. Só que às vezes pela distância e pela logística isso não é possível. O resultado, quando a gente vai fazer a captação de órgãos, a gente tem que fazer a coleta de sangue do HLA e depois trazer para o hospital para ser processado. Outra coisa que é importante é também a questão da sorologia. Ocasionalmente a gente tem alguns pacientes que são, alguns doadores que são anti-HBC ou anti-HVC positivos e a gente muitas vezes traz o sangue do doador para fazer o DNA para vírus B, vírus C ou para citomegalovírus, para saber qual é o status sorológico do paciente, até para se poder fazer depois a profilaxia adequada, né, nos receptores. E também muitas vezes a gente precisa coletar culturais, porque são pacientes, como eu falei, como eu citei anteriormente, eles estão muitas vezes tempos prolongados na UTI, estão colonizados às vezes por múltiplas bactérias. Muitas delas são resistentes, né? Pega um KPC, pega um MRSA, pega algum desses germes multiresistentes e a gente está trazendo isso com o paciente. Lembrar que o nosso receptor ele vai ser imunossuprimido, então obviamente ele fica muito mais suscetível às infecções, à sepse. Então muitas vezes a gente precisa trazer junto com com os órgãos, a gente precisa coletar os culturais e refazer eles na Santa Casa. Muito bem. Também é importante a gente checar a questão da instrumentação, né, do instrumental, né? Saber se no hospital que a gente vai tem
um instrumental adequado, se tem afastadores. Normalmente a gente abre tórax e abdômen, então a gente precisa ter disponível afastador tanto para tórax quanto para abdômen. Alguns hospitais não têm ou têm dificuldade de fornecer esses materiais. Se tem serra para fazer esternotomia, seja serra de Gigli ou aquelas serras elétricas para fazer esternotomia, às vezes não tem, a gente acaba não conseguindo fazer a abertura do tórax, tem que fazer a captação somente, né, com a abertura do abdômen, né, com a laparotomia abdominal. Né. Se tem clamps adequados para fazer o clampeamento dos vasos, embora uma coisa que às vezes eu digo, lembrar que o doador é uma pessoa que, entre aspas, morreu, né? E muitas vezes a gente não tem aquele cuidado tão grande que teria numa outra cirurgia de um indivíduo que está vivo, né? Então, na falta de um clamp, eu posso usar uma cocker, posso usar alguma outra pinça que também acabe, né, cumprindo a função de clamp. Não é adequado, mas quebra o galho. Mas tendo os clamps corretos, obviamente, o ideal é usar eles. Outra coisa, importantíssimo, são os aspiradores. Normalmente, quando a gente exanguina o paciente, a gente abre a cava, tanto a cava superior quanto a cava inferior, e o paciente tem uma exanguinação muito rápida. E às vezes um aspirador só não dá conta. Então, normalmente a gente sempre trabalha com 12 aspiradores. E talvez essa seja assim, a maior dor de cabeça que a gente tem na captação. Porque muitas vezes não está funcionando, o aspirador da parede não está aspirando, né? Ou ele só tem um aspirador, ou ele te oferece um aspirador com o Yankauer, então ele não consegue dar uma vazão suficiente para aspirar. E aquela coisa, o campo vai se enchendo de sangue, vai se enchendo de soro, vai de líquido de perfusão e gelo, aquilo começa a transbordar e aquilo vira uma bagunça. Então, o aspirador provavelmente é uma das coisas mais complicadas que a gente tem de manejar nas captações. Eletrocautério, porque esse é o amigo número 1 do cirurgião. Vocês vão ver que a gente praticamente faz 80% da dissecção usando eletrocautério. Saber se a gente tem as cânulas, sondas, tudo adequado para colocar, né, para instalar os equipos de perfusão, para, né, canular a aorta, canular a veia mesentérica. Então, se a gente tem as cânulas adequadas, obviamente que a gente pode quebrar o galho, às vezes usando alguma sondinha, alguma outra coisa, mas o ideal sempre é ter um material adequado. Que mais? Solução de perfusão, né? Já aconteceu da gente sair do hospital na correria, não checar se a enfermeira colocou as soluções de perfusão e chegar no local da captação, abrir a nossa térmica e cadê a solução, né? E a gente já está pronto para perfundir, né? Quando acontece isso em Porto Alegre, quando a gente pode dar um tempinho, pedir para alguém buscar, né? Mas se tu tá no interior, acabou aí, não tem o que fazer, né? Então, sempre checar se as soluções de perfusão estão corretas, se elas não estão congeladas. Às vezes o pessoal armazena isso em geladeira e ocasionalmente acaba cristalizando ou acaba congelando. Então, se a solução de perfusão está adequado. Se a gente está levando gelo ou soro gelado, os hospitais têm especialmente soro e gelo estéril, né? Eles muitas vezes têm aquele saco de gelo que a gente usa para colocar em volta da caixa, dos potes, dos sacos, mas não tem gelo estéril para colocar dentro do receptor. Então, normalmente, nós levamos porque a gente tem. A maioria dos hospitais, especialmente no interior, não tem. Então, quase sempre nós é que levamos. E saber se na sala cirúrgica tem espaço adequado, se tem uma mesa auxiliar para usar de apoio, para, né, uma bancada para se conseguir colocar os órgãos e para se conseguir perfundir na bancada se necessário, se tu precisa ocasionalmente embalar, biopsiar, então ver se tem, né, mesa adequada para a gente fazer tudo isso aí. Muito bem. E uma pergunta que eu faço para todas as pessoas, né, todos os residentes que me acompanham numa captação, quais são os princípios da captação de órgão? Não estou falando da questão técnica de como dissecar ou manipular o pedículo, o enxerto, tudo mais, mas o que a gente precisa para poder tirar o órgão de um indivíduo e colocar esse órgão em outro indivíduo? Então, existem 3 princípios que sempre têm que ser cumpridos. Vocês talvez acompanhem diversas equipes, ou mesmo dentro da equipe,
vocês fazem captação às vezes comigo, ou com o Dr. Souto, com o William, ou vão com a Maiara, ou vão numa captação que o pessoal do Clínicas está fazendo a captação do fígado, né? Ou vão acompanhar o pessoal da pediátrica, e vocês vão ver que cirurgiões têm formas diferentes de fazer captação. Cada um tem seu jeito, sua manha e sua técnica. Mas não interessa quem capte, como capte, todos têm que cumprir essas 3 etapas, esses 3 princípios. Quais são? Exsanguinação, e para isso a gente precisa heparinizar o paciente inicialmente. Perfusão, ou seja, precisamos passar uma solução de preservação para manter a viabilidade dos órgãos. E o resfriamento. Então vamos dissecar um pouquinho cada um deles, né? Primeiro, por que a gente precisa exsanguinar? A gente precisa remover todo o sangue de dentro do órgão, né? Ou seja, tem que lavar o órgão para que todo o sangue saia dele. Para quê? Para prevenir a formação de coágulos, para que se melhore a perfusão, ou seja, para que a gente consiga distribuir melhor a solução de perfusão em toda a víscera. Isso também preserva a viabilidade dos órgãos e diminui a atividade inflamatória e lesão inflamatória dentro dos vasos. Obviamente, antes de fazer isso, normalmente administra para o doador uma solução de heparina, normalmente em torno de 200 a 300 unidades por quilo de peso, né? E com isso a gente consegue, né, que flua melhor e que a gente consegue lavar melhor o órgão. Então a gente precisa exsanguinar, remover todo o sangue de dentro do órgão. Perfusão. A gente precisa de uma solução especial para manter a viabilidade celular, né? Então, qual é a função da solução de preservação? Ela vai manter a integridade da membrana celular, ela vai, digamos, diminuir ou impedir a formação de gelo, né, o congelamento da célula, ela vai aumentar o tempo que eu posso manter o órgão em isquemia, né? Ela vai manter a integridade do pH intracelular, ela vai fornecer uma fonte de energia para a mitocôndria, para a célula, para ela também manter sua atividade metabólica. Então, a gente normalmente usa uma solução especial de perfusão, né? Existem várias marcas, vários tipos. Atualmente, o que a gente mais usa é o IGL. Outra solução que vocês também talvez vejam com uma certa frequência, que ela é um pouco mais barata, e normalmente em outros estados usam mais a solução, que é a solução que se chama HTK, né? Ou também ou conhecida também como custodiol, né? Então são boas soluções, elas têm características diferentes, né? Normalmente o IGL acho que hoje para mim talvez seja a melhor solução de perfusão em termos de custo-benefício. Ela nos permite manter até mais ou menos 24 horas o tempo de isquemia, né? É uma solução que dá pouco problema no pós-operatório, a gente não precisa lavar e remover a solução antes de fazer a reperfusão no paciente. As antigas soluções que a gente usava, que é a solução de Wisconsin e a solução de Eurocollins, por exemplo, elas eram soluções muito ricas em potássio. Então, antes da gente reperfundir no receptor o órgão, a gente precisava lavar o enxerto com uma solução fisiológica, uma solução de Ringer lactato, para remover o excesso de potássio antes de liberar os clamps e fazer a reperfusão, né? Então, o IGL é uma solução boa. O HTK eu acho que ainda é uma solução muito boa, mas eu acho que o tempo de isquemia, por exemplo, especialmente pensando em lesão isquêmica de via biliar, eu acho um pouco menor. Então, digamos, quando a gente prevê um tempo de isquemia muito curto, o HTK eu acho que vai muito bem. Para tempos de isquemias um pouco maiores, acima de 6, 8 horas, eu já particularmente prefiro o IGL-1, né? Que é o que a Santa Casa usa de rotina. E o resfriamento, talvez esse seja também um dos mais importantes, né? Qual é a ideia do resfriamento? É a mesma ideia de por que a gente guarda comida na geladeira, né? Comida fora da geladeira estraga rápido. Na geladeira pode durar dias ou até semanas, né?
dependendo de como tu armazena. Então, o que o resfriamento da célula faz? Ela reduz a atividade metabólica celular, né? Ela protege, então, contra os danos da isquemia, ela pode prolongar o tempo de preservação e diminui o edema intracelular, né? E cada órgão tem, assim, mais ou menos um tempo ótimo de isquemia. Por exemplo, coração e pulmão, o tempo ótimo varia entre 4 e 6 horas. Fígado, teoricamente, no papel, no preto e branco, a gente poderia manter ocasionalmente até 24 horas. Na prática, a gente tenta não ultrapassar de 8 a 12 horas. Rim, ocasionalmente a gente pode, com 24, 36 horas, ainda ter um bom aproveitamento dos órgãos. Pâncreas, 12 a 24 horas. Intestino, entre 6 e 10 horas. Mas, obviamente, que tem muitas variáveis que influenciam esse tempo de isquemia. Se eu tirar um fígado de um doador de 18 anos, que não está usando uma dose grande de vasopressor, tem as provas de função hepática normais, né? Ocasionalmente, esse fígado eu posso dar para ele um tempo de isquemia maior, posso prolongar para 14, 16 horas. Agora, eu vou tirar o fígado de um senhor de 70 anos, hipertenso, diabético, que já está 2 semanas na UTI, está fazendo lá terceiro curso de antibiótico por infecção, já está com as provas de função hepática alteradas, tem ali 20, 30% de esteatose. Esse fígado, provavelmente mais do que 6 ou 8 horas de tempo de isquemia, sejam demais, né? Então, obviamente, se é um doador que a gente vai captar perto de Porto Alegre, prevê que o tempo de isquemia vai ser curto, ok, a gente pode aproveitar. Agora, ir até Santa Maria ou ir até Rio Paraná, Santa Catarina, para buscar um órgão desses, não vale a pena. Por quê? Porque o tempo de isquemia vai se tornar proibitivo. Então, o tempo de isquemia, obviamente, vai variar também muito em função da condição clínica que a gente tem no nosso doador. Deu para entender quais são os 3 princípios? Exsanguinar, perfundir e resfriar. Normalmente, essas 3 coisas, elas quase que acontecem simultaneamente, porque uma vez que eu já tenho tudo pronto e tudo preparado para perfusão, a gente faz a solução de heparina, aguarda 5 minutos, canula, clampeia, assim que clampeia, a gente já corta as cavas para exsanguinar, já inicia a perfusão, né? Já começa, abre as cânulas de perfusão e coloca o gelo na cavidade. Então, essas 3 coisas acontecem quase que simultaneamente. Até aqui tranquilo? Alguma dúvida, algum questionamento? Né? Então, como eu falei antes, as soluções que a gente usa mais comumente é o IgLU e a solução de custodiol, né? Pelas características que eu falei, elas são soluções que têm uma viscosidade baixa, são soluções que têm baixo teor de potássio, a gente consegue manter ocasionalmente até por mais de 24. Vê que aqui nessa tabela, por exemplo, ele fala que o tempo de preservação para IgL1 chega até 72 horas. Para isquemia fria, estática, eu duvido que isso seja possível, né? O máximo que eu já vi foram 24 horas. De qualquer forma, né, essas soluções nos garantem um tempo de isquemia que normalmente, na maioria das vezes, é muito tranquilo. Tanto é que o que vocês veem, muitas vezes a gente faz a captação meia-noite, 1 hora e vai iniciar o transplante só no outro dia de manhã, lá pelas 7, 8 da manhã, né? Então não tem aquela necessidade de sair correndo e já botar o paciente no bloco. Diferente de um paciente ruim, que tem um tempo que a gente precisa de um tempo de isquemia curto. Muitas vezes, quando a gente já está saindo do local de captação, já está colocando o paciente em sala para tentar agilizar e minimizar esse tempo de isquemia. Adiante. Então vamos falar agora da cirurgia. Posição. Não precisa falar, né? Paciente em decúbito dorsal. E aí fica a opção de manter os braços abertos ou os braços ao longo do corpo. Particularmente, eu adoto sempre braços ao longo do corpo, especialmente quando tem doação de coração, pulmão, porque aí tem o pessoal da torácica, o pessoal da cardíaca circulando, e aí isso dá mais liberdade de circular. Normalmente,
entra na captação instrumentadora, cirurgião, residente, muitas vezes tem doutorando. Hospitais do interior, muitas vezes o pessoal gosta de acompanhar, que é uma oportunidade para eles verem também, então eles pedem para entrar. Ocasionalmente tem 7, 8 pessoas em campo e, obviamente, o braço ao longo do corpo facilita bastante para nós circular em torno ali do paciente. Antisepsia. Padrão, nada diferente. A gente normalmente degerma o paciente com alguma solução de clorexidina ou sabão a 2%, algum degermante, né? Clorexidina alcoólica, antigamente a gente usava muito solução de iodo povidona, né? E tricotomia fica a critério, não há uma necessidade de se fazer tricotomia, né? Eu normalmente não faço tricotomia, salvo algumas exceções, né? Mas fica a critério do cirurgião que vai fazer a captação. Incisão, vamos lá. Isso é uma questão polêmica. Muitas vezes a gente vai só para captar rins. E eu normalmente gosto de abrir tórax e abdômen. E aí me perguntam, mas se tu vai captar rins, para que abrir o tórax? Né? Primeiro, amplia o campo e facilita muito as fases de dissecção. Segundo, a gente tem o controle sobre o coração. Não é incomum que esses doadores eles estejam instáveis. E muitas vezes eles param durante a captação. Às vezes, inclusive, eles chegam em parada cardíaca no bloco. Né? Quando tu tem o tórax aberto, tu tem a possibilidade de fazer a massagem, de fazer o choque e tentar recuperar esse doador. Né? Ocasionalmente, se tu tem muita experiência e tu é rápido, tu consegue canular e perfundir sem a necessidade de ter que, né, reverter essa situação. Mas o tórax aberto eu acho que facilita muito durante a captação, especialmente se é um doador obeso. E vou dizer, na prática, a maioria são doadores obesos. Quem é o nosso doador, ou pelo menos a maioria dos nossos doadores? É aquele paciente com idade mais avançada, com doença metabólica, obeso, né? Então, ocasionalmente, abrir o tórax facilita muito a captação. Outra coisa, quem já acompanhou a captação de órgãos comigo sabe que quando eu vou buscar linfonodos para tirar os linfonodos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, eu gosto muito de pegar os linfonodos do mediastino. Eu acho que a melhor fonte onde a gente encontra mais linfonodos é no mediastino ali, né? A gente afasta, tira o coração ali, solta os grandes vasos, levanta o coração e a gente vai ver ali nos linfonodos paratraqueais ou infracarenais, ali tem a maior quantidade de linfonodo que a gente precisa captar e trazer depois lá para fazer a compatibilização dos rins. Então, normalmente eu faço uma incisão que vai do manúbrio ao pubis. Dá para fazer a captação só abrindo o abdômen? Dá, mas é mais chato de fazer. Ontem, por exemplo, nós fizemos uma captação no HPS de Canoas e o doador era um paciente de mais idade e ele tinha uma cirurgia cardíaca prévia. Então ele estava com os grampos metálicos no externo. E essa é uma situação que muitas vezes quando a gente se depara numa captação, ela é chata para burro. Porque tu precisa ter o alicate para cortar os grampos metálicos ou fios metálicos. Fica muito mais difícil, muito mais trabalhoso. Esses dias nós fomos numa captação em Pelotas, o paciente também tinha cirurgia cardíaca prévia. Né? A gente não conseguiu cortar os grampos metálicos e em vez de serrar pelo meio do externo, eu tive que desviar a serra e serrar costela por costela. Dá para fazer? Dá. Mas sangra para burro, dá um trabalho do cão e não dá o campo adequado que a gente precisa. Então, na captação de ontem, por exemplo, eu abri mão de abrir o tórax e fizemos exclusivamente abrindo o abdômen. Né? Mas, de preferência, eu, particularmente, sempre faço uma incisão que vai desde o manúbrio até o pubis. Né? Dá para fazer com o chifo púbica. E, ocasionalmente, a gente tem dificuldade de campo e a gente pode fazer a extensão lateral. Então, além de abrir na linha média, eu posso fazer essa incisão fazendo extensão lateral. O pessoal do Hospital de Clínicas gosta de fazer isso, ou pelo menos tinha um colega do Hospital de Clínicas que gostava muito de fazer isso.
Qual é a parte ruim disso aí? O campo é enorme, é maravilhoso. Só que quando tu começa a exanguinar o paciente, colocar gelo, solução de perfusão, aquilo vaza por tudo. Então fica uma lambuzeira, né? Normalmente tu acaba saindo molhado, molha tua roupa, molha teus sapatos. Então, normalmente eu não faço extensão lateral. Mas se o paciente não está tendo um bom relaxamento, se o anestesista não está te dando um bom relaxamento, o que tu pode fazer é internamente, sem seccionar a pele, seccionar os retos. Então tu faz a extensão lateral, mas por dentro, sem seccionar a pele. Isso secciona a musculatura, secciona os retos abdominais e o abdômen se torna bem mais flácido, bem mais fácil de tu afastar. Então, se preciso, faz a extensão lateral. Ontem, por exemplo, a gente fez. A gente seccionou toda a musculatura internamente, mas sem seccionar a pele para que não fique vazando lá líquido e sangue. Ok, já abrimos o nosso paciente. Qual é o próximo passo? Né? Antigamente, quando eu comecei a fazer captações de órgãos, eu sempre ia inicialmente lá em cima, perto do hiato, para dissecar a aorta supracilíaca. Mas com o passar do tempo eu mudei minha estratégia. Então, normalmente, quando eu faço a captação, a primeira coisa que eu faço é expor todo o retroperitônio. Então, a gente faz uma manobra de catel, a gente faz aquela incisão paralela ali à linha do cólon, levantando todo o cólon, rebatendo o cólon e todo o mesentério do intestino delgado. A gente estende essa incisão até essa mobilização, também fazendo uma manobra de Cocker. A gente solta o duodeno e levanta todo o duodeno. Com isso, a gente consegue expor todo o retroperitônio. Em quem tem experiência, isso é uma manobra que não leva mais do que 3 a 5 minutos para fazer. E tu tem acesso a todo o retroperitônio, aos grandes vasos. Então tu vai ter a aorta na tua cara, tu vai ter a veia cava, tu vai ter os rins, tu vai ter os uretérios, tu vai ter tudo ali exposto. Então essa incisão, essa manobra é a que te dá a melhor, né, a exposição dos grandes vasos e das vísceras abdominais. Né? Normalmente, claro que quando a gente abre o tórax, a gente também costuma abrir o pericárdio. O pessoal do pulmão, obviamente, abre também a pleura, mas não é estritamente necessário para quando a gente faz lá a captação só dos órgãos abdominais. Muito bem. Próxima etapa. Né? Então, a gente já tem exposto todos os vasos, então a gente vai dissecar. Normalmente eu inicio dissecando a aorta infrarrenal, que é por onde normalmente a gente vai instalar a cânula de perfusão arterial. Né? Alguns colegas gostam de dissecar e também de cerclar a veia cava e de ligar a veia cava acima da bifurcação das ilíacas. Para quê? Para quando abrir a cava e fazer a exanguinação, não ter o retorno do sangue dos membros inferiores. Ok, até eu fazia isso antigamente, só que isso às vezes acaba sendo um tiro no pé, porque quando a gente vai retirar as ilíacas para fazer né, para a gente leva enxerto de ilíacas, né, junto com os órgãos para fazer reconstrução vascular, quando a gente vai dissecar as ilíacas e trazer elas, aí vem todo o retorno do sangue das pernas e aquilo inunda teu campo e tu tem que ficar aspirando. Então, como tu vai examinar o paciente, não vejo nenhum sentido e nenhuma necessidade de ligar a veia cava. Então a gente cercla a aorta, que é por onde a gente vai instalar as cânulas. Só que muitas vezes a gente se depara com a seguinte situação. A gente chega lá e a aorta está totalmente calcificada ou tem um aneurisma na aorta. Né? E aí fica difícil de manipular, de dissecar ou de instalar a cânula no meio de um aneurisma. Então, o que a gente faz? A gente tenta ir e canular uma das ilíacas. Então, a gente disseca as ilíacas, vê qual delas tem melhor aspecto e tenta canular através das ilíacas. E aí, introduzindo a cânula pela ilíaca, a gente consegue subir ela, muitas vezes, até além do aneurisma. Né? Então, isso é uma outra opção que a gente tem.
Depois de dissecar os vasos infrarrenais, a gente sobe para dissecar os vasos supracilíacos, porque eu preciso interromper a circulação. Então, eu vou canular a aorta infrarrenal, mas para a solução não subir para o tórax, porque não me interessa perfundir o tórax, né? E há um desperdício de solução, a gente tem que clampear a aorta acima do tronco celíaco. Então, normalmente a gente disseca ali junto ao hiato, né? A gente afasta ali o fígado, disseca o ligamento triangular, afasta o fígado, e a gente vai cerclar a aorta acima do tronco celíaco, que é onde a gente vai depois colocar o clamp. Né? Muito bem. E as colaterais, o que, que a gente faz com ela? Então a gente sempre tem que ter em mente o que, que a gente quer, qual é o nosso objetivo. O meu objetivo é só tirar rins, então eu preciso perfundir o território da artéria renal. O que significa que artéria mesentérica inferior, artéria mesentérica superior e tronco celíaco podem ser ligados. Com isso, a gente tem menos perda de solução. Essas soluções são caras. Ocasionalmente, cada litro dessas soluções custa mais de R$ 1.000. Né? Então, para a gente concentrar o fluxo de solução para os nossos órgãos-alvo, a gente pode ligar o máximo possível de colaterais. Né? Ocasionalmente dá para ligar alguma frênica, se ela está tranquila de ver e tranquila de dissecar. Mas, por exemplo, as artérias lombares, que ficam posteriormente à aorta, a gente não consegue ligar elas. Então, a gente vai ter alguma perda de solução ali, mas ok, elas são fininhas, a perda de solução é pequena, é aceitável. Mas a gente sempre busca ligar o máximo de colaterais. E aí a gente tem que se atentar para algumas coisas. Por exemplo, quando a gente vai ligar a artéria mesentérica superior, a gente sempre tem que ter em mente que, ocasionalmente, alguns ramos da artéria mesentérica superior podem se dirigir para o fígado e irrigar o fígado. A gente pode ter o tronco principal do fígado, da artéria hepática, saindo da artéria mesentérica superior. A gente pode ocasionalmente ter um ramo hepático direito, né, que ele vai normalmente retrocoledociano, também saindo da artéria mesentérica superior. Né? Se a gente for ligar, por exemplo, a artéria gástrica esquerda, a gente tem que ter certeza que da artéria gástrica esquerda não está vindo um ramo que vai para o nosso segmento lateral esquerdo do fígado. Né? É aquele raminho que quando a gente vai fazer a fundoplicatura e vai dissecar ali a pequena curvatura, muitas vezes a gente se depara com aquele raminho que atrapalha um monte ali na hora de dissecar para fazer a válvula e tudo mais. Ok, esse raminho, para nós, ele é importante, né? Quando é um capilarzinho muito fininho, eu me faço de salame às vezes, eu até ligo, mas a maior parte das vezes esse ramo tem que ser preservado e tem que ser também reperfundido na hora do implante do órgão. Então a gente tem que cuidar muito das variações anatômicas. Por exemplo, para o rim, ocasionalmente a gente pode ter uma artéria polar inferior que saia numa parte mais inferior da aorta, ou até mesmo o ramo da artéria ilíaca. Então, quando a gente vai, por exemplo, cerclar a aorta ou cerclar uma artéria ilíaca, a gente também tem que ver se dali não está saindo nenhum ramo. Normalmente esses ramos vão para o polo inferior do rim, e isso é um problema. Por quê? Porque eles são principalmente responsáveis pela perfusão do polo inferior e também do ureter. E ocasionalmente ligar esses ramos pode trazer isquemia para o ureter. Então, na hora do implante, tu tem um ureter isquêmico e que vai se traduzir em fístula ou em alguma complicação no receptor. Então, a gente tem que ter sempre em mente que existem variações anatômicas e, ocasionalmente, as artérias vêm dos lugares que tu menos imagina. Né? Agora, sendo tranquilo, dá para ligar sem problema nenhum. Tranquilos até aqui? Bom, silêncio me diz que sim. Então, vamos seguir adiante. Né? Alguns colegas e alguns cirurgiões são adeptos de dissecar o pedículo hepático durante a captação.
Eu sou o contrário a isso. Como filosofia, eu acho que quanto mais tu disseca, quanto mais tu fica, entre aspas, furungando no pedículo, mais chance tu tem de tu lesar um colédoco, de tu lesar uma artéria hepática, de tu lesar a porta, ou de tu lesar alguma estrutura que para nós é uma estrutura nobre, que vai impactar muitas vezes no momento do implante. Então, eu sou adepto da mínima dissecção do pedículo hepático, né? Então, eu não tenho por hábito dissecar. Antigamente, por exemplo, a gente dissecava e ligava a artéria gastroduodenal para não perder solução para o pâncreas. Mas a quantidade de solução que se perde é pequena. E ocasionalmente, no afã de querer dissecar a artéria gastroduodenal, a gente acaba lesando a artéria hepática principal, ou acaba lesando a porta, ou acaba lesando o colédoco. Então, na minha opinião, não faz sentido perder tempo fazendo isso aí, até porque depois na bacia a gente vai dissecar, a gente vai limpar, vai preparar o órgão e a gente faz isso depois com calma, com tranquilidade. Muitas vezes a captação é do meio da madrugada, num lugar longe. Obviamente, tu tá cansado, tu vem de um dia de trabalho cansado, às vezes no dia seguinte tu tem que também atividades para fazer. Então não tem também por que ficar perdendo tempo de secar se ela não vai me acrescentar em nada, nenhum benefício, só vai me trazer o risco de lesar alguma coisa, né? Então eu acho que não tem sentido ficar dissecando o pedículo. Colicistectomia. Esse é um assunto que vai do gosto do cirurgião. A nossa equipe tem por hábito fazer a colicistectomia in situ, mas não está errado. Muitos colegas retiram o fígado junto com a vesícula. Eles simplesmente abrem a vesícula, né, para retirar a bile, lavam a vesícula, no momento que lavam a via biliar, também lavam a vesícula, né, para se retirar a bile, porque ela tem às vezes ação citotóxica, mas tiram o fígado junto com a vesícula e deixam para fazer a colicistectomia posteriormente na bacia. Nós temos por hábito de fazer in situ, né? E nós normalmente dissecamos o colédoco para quê? Para que a gente possa canular e lavar a via biliar. Normalmente 100 ml de soro fisiológico são suficientes para lavar a via biliar. Isso a gente tira então toda a bile e diminui a atividade citotóxica da bile, né? Obviamente, sempre cuidado com variações anatômicas. Ocasionalmente, a gente já aconteceu de confundir via biliar, por exemplo, com uma artéria hepática direita acessória, né? Mas, fazendo a dissecção dessa parte ali tranquila, com calma, dá para identificar muito bem. Ok, então eu já dissequei os grandes vasos, né? Acho que eu pulei uma questão. Quando a gente faz a captação de rins, a única coisa que me interessa perfundir é o sistema arterial, é a aorta, né? Agora, quando a gente vai captar o fígado, eu também tenho o sistema porta para perfundir. Dissecar a veia porta in situ é mais trabalhoso. Como a veia porta normalmente é posterior à artéria hepática e ao colédoco, o acesso a ela é mais difícil, né? E se tu lesar uma veia porta, tu pode comprometer o implante do enxerto. Então, normalmente, a gente acessa o sistema portal dissecando a veia mesentérica superior ou a veia mesentérica inferior. Lembre-se, o sistema porta, a veia porta é formada pela junção da veia mesentérica superior com a veia esplênica, né? E a veia mesentérica inferior, normalmente, ela acaba se juntando, se ligando na esplênica. Então, eu posso dissecar tanto a mesentérica superior quanto a mesentérica inferior, canular, e a gente vai ver que a cânula normalmente vai se dirigir e vai chegar até a porta. A gente consegue normalmente, palpando o pedículo, sentir ali a cânula dentro da veia porta. Então, a gente vai perfundir a artéria através da aorta e o sistema portal através da veia mesentérica superior ou inferior. Então, antes de canular, como eu citei anteriormente, num dos princípios da captação de órgãos, que é a exsanguinação e a heparinização, a gente pede para o anestesista fazer algo em torno de 200 a 300 unidades por quilo de peso de heparina, e normalmente dá um tempo de em torno de 5 minutos para que a heparina
tem a circulação sistêmica. Posteriormente, a gente liga a aorta distal, normalmente acima da bifurcação, ou ocasionalmente, se não é possível, como eu falei, a gente pode canular através das ilíacas, né? Depois de canulado a aorta, a gente canula o sistema portal, canulando, então, introduzindo a cânula pela mesentérica superior, pela mesentérica inferior. A gente fecha o circuito clampeando a aorta acima do tronco cilíaco, né? Normalmente, quando tem captação de pulmão, o pessoal do pulmão faz uma infusão de prostaglandina, para eles terem lá vasodilatação, né, pulmonar, tudo mais. O pessoal do coração infunde a solução de cardioplegia, e após eles fazerem infusão da prostaglandina e da cardioplegia, é que a gente efetivamente clampeia a aorta, e aí a gente abre tanto a cava superior quanto a cava inferior para exanguinar, né? Então, parte de exanguinação é seccionar normalmente a cava infrarrenal e a cava suprahepática, né, acima das suprahepáticas. A gente coloca o gelo na cavidade, né, respeitando então o segundo princípio, que é o resfriamento, e no final a gente liga a solução de perfusão. Normalmente eu deixo 1 minutinho exanguinando antes de ligar a perfusão, para sair pelo menos a maior parte, o excesso de sangue, senão simplesmente tu tá misturando solução de preservação e sangue, e a gente pode, né, digamos, manter 5 minutinhos ali sem perfusão, ele tolera isquemia, não tem problema, com isso a gente consegue também economizar um pouquinho dela, né, um pouquinho de solução. Então, normalmente eu espero lá 1, 2 minutinhos antes de ligar as cânulas de perfusão. Ok, qual é a ordem que a gente faz para captação? Normalmente, antigamente, quando a gente fazia captação, tinha coração, pulmão, pâncreas, tudo mais. O que acontece? Entrava a equipe de fígado, dissecava o fígado, saía. Aí entrava o pessoal do coração, dissecava o coração, saía. Aí entrava o pessoal do pulmão, fazia a parte dele, dissecava o pulmão, preparava, saía. Aí volta o pessoal do fígado para canular. Hoje, como a maioria do pessoal se conhece, tem experiência, isso tudo acontece meio que simultaneamente, né? Normalmente, coração e pulmão saem antes, né? Porque são mais fáceis de retirar, mais rápidos. Mas ultimamente a gente tem sido tão rápido que não é incomum a gente tirar o fígado e o rim, o pessoal do coração e pulmão ainda estão lá em campo, né? Mas normalmente coração e pulmão tendem a sair antes, depois sai fígado, pâncreas, rins. Depois a gente normalmente coleta os vasos, né? A gente normalmente leva os vasos ilíacos, tanto a artéria ilíaca como a veia ilíaca, porque quando a gente vai fazer o implante do enxerto, muitas vezes a gente se depara com lesão vascular, né? Exemplo, né? Nós temos pacientes que vão a transplante de fígado por carcinoma hepatocelular, e muitas vezes antes do transplante eles fazem quimioembolização para diminuir o tamanho do tumor ou para fazer um downstage. E muitas vezes esses pacientes acabam fazendo dissecção da artéria hepática. Se na hora de fazer a anastomose a artéria está dissecada, não tem fluxo, então a gente precisa usar um conduto. A gente pega a artéria ilíaca do doador, que a gente traz junto com o enxerto, com o fígado, e a gente faz uma ponte entre a aorta e a artéria hepática. Então, muitas vezes a gente usa o conduto de ilíaca para poder fazer a reperfusão arterial do enxerto. Veia é muito mais raro de usar. Eu acho que em 20 anos eu me lembro de ter usado 1 ou 2 vezes a veia ilíaca. Ocasionalmente o pessoal que faz transplante pediátrico usa com mais frequência para reconstrução vascular. Não é incomum, às vezes, por exemplo, o pessoal do clínicas nos ligar pedindo emprestado algum pedaço de veia, porque eles têm ali um intervivos ou tem um transplante pediátrico e precisam de um enxerto venoso e não tem, e a gente tem lá na geladeira estocado. Normalmente a gente pode estocar por até 2 semanas, né? Então, por exemplo, para pâncreas, normalmente a gente usa enxerto de artéria, porque a gente precisa reperfundir tanto a gastroduodenal como a artéria esplênica para o pâncreas.
Então, normalmente a gente usa o Y, a bifurcação das ilíacas, para conseguir fazer essas duas anastomoses, né? Então, normalmente a gente acaba, né, tirando vasos e levando juntos. Claro, quando tem, tu pega um doador de 70 anos, que a ilíaca é toda calcificada, obviamente, paciência, né? A gente usa alguma artéria que tem ali na nossa geladeira, ali no nosso banco. E por último entra o pessoal da córnea, pele e dos ossos para retirada de tecidos. Tecidos, eles podem ser retirados em doadores de parada cardíaca, né? Então, normalmente, tu tem até 6 horas da parada cardíaca para se retirar tecidos, né? Nós aqui não temos protocolo para captação de órgãos em parada cardíaca. O que a gente tem é, o paciente parou durante a captação, o paciente está chegando no bloco, parou, se tu é rápido, eu consigo fazer uma captação em 5 a 10 minutos. Né? Entre abrir, dissecar e canular, eu normalmente não preciso mais do que 10 minutos. Né? Então, mesmo quando entra um paciente em parada, a gente consegue, às vezes, né, se tu é ágil, se tu é rápido, tu consegue aproveitar. Lembra que o fígado tolera isquemia, né? Quando a gente faz hepatectomia, a gente faz a manobra de Pringle, a gente faz o clampeamento do pedículo e pode manter, às vezes, por 10, 15 minutos o pedículo clampeado, sem que isso, né, cause maiores prejuízos para o órgão. Então, a gente, ocasionalmente, numa parada, se tu for rápido, tu consegue, né, em 10, 15 minutos, tu conseguir dissecar, canular, ainda dá para se aproveitar. Agora, protocolo para retirada, para captação em pacientes de parada no andar, nós não temos aqui. Muito bem. Ok, tiramos os órgãos, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, né, depois checar os órgãos na bancada. Então, a gente precisa ver qual é o peso do órgão. Obviamente, eu preciso compatibilizar o tamanho do órgão com o receptor. Não adianta eu tentar colocar um órgão de 2,5 kg numa receptora de 40 kg. Não vai ter, o paciente não vai ter nem pressão de porta e de artéria para conseguir perfundir um órgão desse tamanho, né? Depois eu também não vou conseguir sequer fechar a cavidade abdominal. Então a gente precisa, obviamente, se possível, ver o peso, ver a quantidade de esteatose. Obviamente que isso é uma avaliação muito subjetiva, né? Ocasionalmente, se tu perguntar para 10 cirurgiões quanto é que tu acha que tem de esteatose no fígado, provavelmente é capaz de tu encontrar 10 respostas diferentes. Ela é muito subjetiva, né? Antigamente a gente biopsiava esses rins, mandava para congelação para tentar quantificar a esteatose, mas hoje a gente abandonou e a gente vai muito mais pela macroscopia e pela avaliação subjetiva de cada um. A gente avalia a qualidade da perfusão para saber se a perfusão é homogênea, se tem áreas que ficaram hipoperfundidas. A gente vê o aspecto dos vasos sanguíneos, se tem calcificação, se tem alguma dissecção dos vasos, se tem alguma variação anatômica, se tem presença de cistos, nódulos. Ocasionalmente a gente acaba encontrando algum nódulo, se biopsia. Né? Já encontramos, por exemplo, nódulos de tumorais, ocasionalmente até granulomas tuberculosos, a gente já encontrou em fígado. Então, obviamente, a gente precisa examinar o órgão na bancada. Muitas vezes é necessário fazer biópsia, então a gente faz biópsia em cunha do lobo direito ou do lobo esquerdo. Normalmente a gente armazena essas biópsias em soro fisiológico para poder ser visto na congelação. Né? E quando necessário também se faz o registro fotográfico para encaminhar para a equipe, para que eles também possam, né, dar uma olhada, opinar em relação se o órgão é viável ou não para enxertia. Né? Então aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, vocês veem aqui em cima, nessa primeira foto aqui em cima à esquerda, a diferença de coloração do lobo esquerdo, do segmento lateral esquerdo, para o resto do fígado. Então tu vê que ficaram áreas realmente muito mal perfundidas, né? Aqui também, nesse exemplo aqui, tu vê como existem várias áreas aqui onde tem má perfusão. Ocasionalmente também existem formações de hemangiomas, então eles muitas vezes não vão ficar bem lavados quando a gente perfundir o fígado. A gente também vê aqui qual é o grau de esteatose,
né? Se existem algumas lesões, se existe laceração no fígado, a gente vê o aspecto dos vasos. Olha aqui essa artéria hepática aqui. Ela tem aqui no tronco celíaco praticamente um ósteo puntiforme. Praticamente aqui tu não consegue lavar o fígado. Então é importante, né, examinar o órgão na bacia. E a gente também muitas vezes faz um flush, né? A gente normalmente perfunde na bacia com mais 1 litro de de solução de perfusão. Normalmente a gente faz isso através da canulação da veia porta. Com isso a gente dá mais uma lavada no fígado para se ficou algum resíduo de sangue, e a própria solução que a gente lava através da porta e que drena pelas cavas é o que vai banhar o fígado depois quando a gente armazenar ele dentro dos sacos e dentro dos potes. Então, o próprio perfusato, né, a própria solução que drena pelas cavas, é o que vão banhar o órgão no saco. Opa! E em relação ao rim, né? Então, em relação ao rim, para nós também é importante ver o seguinte, né? Tu vê aqui é um exemplo de um rim que tem uma artéria, dá para ver que tem algumas placas aqui no ósteo. Aqui nesse caso, a gente, por exemplo, já tem 3 artérias, elas estão no mesmo PET, mas muitas vezes a gente tem artérias que estão em PETs bastante separados. Então, é importante a gente ver a situação da vascularização. Também é um momento que a gente pode fazer a biópsia aqui do rim, né? Ver qual é o aspecto da perfusão, né? Então, é importante realmente fazer o exame do órgão na bancada. Então, isso aqui é um exemplo de como é que muitas vezes a gente recebe os rins. Isso normalmente são rins que a gente recebe de doações que vêm de oferta nacional, né? Agora eu pergunto, olhando essa foto da esquerda, quem é que de vocês consegue avaliar se esse órgão está bem perfundido, se ele tem alguma lesão, né? Cadê o rim? Né? Então eles mandam o rim com esse bolo de gordura e tu não tem a mínima condição de saber se esse rim está adequado ou não. Outra coisa, o rim, nessa situação, ele leva muito mais tempo para gelar e atingir a temperatura ideal. O ideal é que a gente mantenha os órgãos em torno de 4 a 8 graus. Obviamente, com toda essa gordura, toda essa massa, fica muito mais difícil a gente chegar nessa temperatura, leva muito mais tempo para o rim chegar nessa temperatura. Agora, recentemente, por exemplo, teve uma situação em que foi captado órgãos no interior, né? A gente chegou em Porto Alegre, se implantou o fígado, o rim foi retirado com uma camada, uma quantidade grande de gordura, e posteriormente, quando o pessoal foi preparar o rim para implantar o rim, quando removeu a gordura, encontrou o quê? Um tumor no rim, que não tinha sido visto pela questão da gordura, né? Então, obviamente que isso traz um problema, porque normalmente se existe neoplasia vigente no doador, inclusive ele deixa de ser doador, né? Então tu implantou um órgão de um doador que tem uma lesão neoplásica, e obviamente que tu pode estar levando junto com o fígado uma metástase. Então tem que ter esse cuidado. Então por isso que é importante, quem acompanha comigo sempre vê que depois que eu tiro o rim, eu sempre coloco ele em cima ali da bancada, ou ali mesmo ali no campo, eu vou lá e eu removo a maior parte da gordura, dessa gordura de gerotar, para conseguir avaliar bem qual é o aspecto do rim, né? Então, de novo, tu abre, tá aqui, tu pega o rim, quando tu abre, tu vê que a perfusão do rim tá horrorosa. Então esse é um rim que veio de fora, veio lá de Sergipe. Aí tu vê, se eles tivessem feito isso, teria poupado de trazer um órgão de Sergipe até Porto Alegre, mobilizar a equipe para ir lá ver o órgão, porque é um órgão que, obviamente, não dá para ser aproveitado. Se tivessem tido o cuidado de simplesmente remover a gordura, já teria se visto que é um órgão inviável, né? Muito bem. Então, quando a gente analisa o aspecto da perfusão também, a gente vê que aqui a formação dessas petequias muitas vezes está relacionado à microangiopatia trombótica, está relacionado muitas vezes à sepse. Aqui vê a qualidade da perfusão. Praticamente é um rim que não foi lavado pela solução de perfusão. Obviamente são rins que são inviáveis para implante, né? Muitas vezes pode existir lesões. Olha aqui, ó.
Esse rim aqui apresenta no polo superior, apresenta uma lesão, né? Foi biopsiado e mostrou que era um tumor de células claras, né? Muitas vezes presença de cistos, às vezes são cistos gigantes, né? Ou de outras lesões, outras massas que precisam ser biopsiados para ver, né, do que se trata esse tipo de lesão, né? Outra questão é o ureter, né? Quando a gente vai implantar o rim, uma coisa que é importante, né? Um ureter pelado significa que é um ureter desvascularizado. E isso compromete muito o implante, porque quase sempre esses ureteres acabam isquemiando e acabam necrosando. Isso acaba se traduzindo em fístula, né? Então, muitas vezes a gente acaba perdendo o enxerto ou tendo que remover o enxerto porque se torna intratável, né? Outra questão é se existe, por exemplo, muitas vezes duplicidade. Ocasionalmente alguns pacientes têm ureter duplo, né? E se tu não consegue dissecar ele bem, o que acontece? Já vi ligarem um ureter, um dos ureteres, achando que aquilo era uma gonadal. Na verdade era um ureter duplo, né? Isso aqui é um rim pediátrico que é captado em bloco. Normalmente, quando a gente capta rins de doadores pediátricos, se o doador tem menos de 15 quilos, os rins são retirados em bloco. Depois se decide se esses rins vão ser separados e implantados individualmente em crianças ou implantados em bloco em algum adulto. Mas tu vê que aqui já é um rim pequeno, é um rim que tem alta chance de trombose porque os vasos são muito pequenos. E ainda tu tem um ureter pelado. Ou seja, isso aqui tu não vai implantar em um adulto. Esse rim aqui vai para descarte. Esse aqui até que está com aspecto bom, dá para se implantar numa criança, né? Depois basta simplesmente fazer a reconstrução na bacia. E aqui também quando tu tem um ureter curto. A gente precisa de um tamanho suficiente de ureter para que ele chegue, especialmente se vai implantar num adulto, para ele chegar até a bexiga. Ocasionalmente tu tem um ureter extremamente curto e tu não consegue implantar na bexiga. Existe, às vezes, a possibilidade de tu implantar o ureter no ureter nativo, fazer uma término terminal com ureter nativo. Mas aí, tecnicamente, é mais difícil, demanda uma dissecção maior, a gente tem que colocar um duplo J também. E, obviamente, é importante descrever para que a equipe possa determinar se vale a pena ou não usar esse tipo de enxerto, né? Outra coisa que acontece, que é muito comum, é quando a gente descapsula o rim, né? Muitas vezes, pela tração, a gente acaba avulsionando a cápsula, seja parcialmente ou seja desnudando totalmente o órgão. Em si, isso não inviabiliza o uso do enxerto, não inviabiliza o transplante. Agora, isso aqui, quando a gente reperfunde, sangra, que é um horror. Hemostasiar, isso aqui é muito difícil. Às vezes tu tem que usar argônio, tem que usar surgicel ou alguma outra coisa para hemostasiar, e às vezes realmente é muito difícil. A gente às vezes acaba, né, deixando de usar o órgão porque simplesmente foi descapsulado. Isso aqui normalmente acontece por tração excessiva. Muitas vezes o que acontece é que na hora de fazer a remoção do rim, o cirurgião pega e faz a dissecção com a mão tracionando o rim. Então acaba descapsulando. Depois, lesões arteriais, né? Então, ocasionalmente aqui a gente vê que tem uma secção arterial. Aqui está uma boca e aqui está a artéria seccionada. Não necessariamente isso condena o rim. A gente pode ir lá e fazer anastomose e implantar o rim, sem problema nenhum. Depende muito de como foi feita a lesão. Aqui também a gente tem uma lesão e tem um trombo arterial. Tu vê que aqui dentro da artéria tem um trombo. Isso já é mais complicado, porque ocasionalmente pode denotar que também existam trombos dentro do parênquima. Então, a gente obviamente precisa ver bem se tem lesão vascular, se tem trombo, né? Aqui é uma lesão venosa, por exemplo, está aqui. Provavelmente aqui deveria ter algum ramo que durante a captação foi tracionado excessivamente e avulsionou. Ou na hora de seccionar a cava ou de dissecar, alguém deu um piquezinho aqui. Normalmente, quando é uma lesão que tem menos de 50% do diâmetro da luz do vaso, ocasionalmente a gente consegue suturar,
mas às vezes aquilo se rasga, tudo mais. Normalmente, se é uma lesão muito alta e perto do pedículo, a gente acaba abandonando o enxerto, né? Não dá, às vezes não dá para recuperar. Muito bem. E armazenamento, né? Amanhã vai ter uma reunião da Central Nacional de Transplante justamente para discutir qual é a melhor forma e como é que a gente padroniza o armazenamento dos órgãos, né? Então, normalmente, a gente vai colocar o fígado, o rim, o órgão, dentro de um saco estéril contendo a solução de preservação. Por fora desse primeiro saco estéril vai um segundo saco de segurança. E o órgão dentro desses dois sacos, ele pode ir para dentro de um pote plástico ou dentro de um terceiro saco, né? A maior parte dos rins que a gente pega de fora, eles não vêm armazenados dentro de potes, eles vêm somente dentro de sacos plásticos, né? Uma coisa que é importante, primeiro, retirar todo o ar. O ar transmite muito mal o calor, o frio, né? Então, um exemplo prático, quando tu tá na rua e tá 20 graus, tu anda sem camiseta sem problema nenhum. Agora, experimenta entrar dentro de uma água a 20 graus. Tu não, é horroroso, não consegue, é muito frio. Então, a água transmite 24 vezes mais o calor, o frio, do que o ar. Então, a gente não pode ter ar dentro do saco. O órgão tem que estar totalmente envolvido em solução, né? O que às vezes a gente vê é que o rim é colocado dentro de um saco plástico, dentro do segundo plástico, dentro do pote, só que o pessoal não põe líquido, soro dentro do pote. Então, na verdade, tem ar em torno dos sacos, né? E obviamente isso vai prejudicar, porque tu não vai conseguir gelar corretamente o órgão. Então, sempre tem que ter uma interface líquida entre o órgão e os sacos, e o saco e o gelo, né? Então a gente vai botar o rim dentro de dois sacos com a solução de preservação, dentro de um pote contendo líquido. Aí esse pote obviamente é fechado e tem um saco protetor em volta dele. E aí sim esse saco é colocado dentro de uma caixa, de um isopor com gelo, né? O gelo nunca pode ficar em contato com os órgãos. Por quê? Porque o gelo acaba provocando lesão térmica, né, lesão de geladura ou congelamento do órgão. Então a gente nunca deixa o órgão em contato direto com o gelo. E o que acontece, especialmente em órgãos que a gente recebe de fora, é que entre o primeiro e o segundo saco, o cirurgião foi lá e coloca gelo, né? O que acontece é que muitas vezes, mesmo tendo líquido, o líquido sobe, o órgão desce e fica em contato direto com o gelo e acaba congelando. Obviamente é um órgão que se perde, né? Então, jamais deixar o órgão em contato direto com o gelo, né? Por fim, como eu falei, a gente precisa retirar material para fazer o cross-match. Então, normalmente a gente traz fragmentos de baço e linfonodos, né? Normalmente se retiram 2 fragmentos de baço e se põe em soro fisiológico, porque eles são normalmente analisados no Hospital de Clínicas e na Santa Casa. Então, normalmente vai material para os 2 hospitais. Mesma coisa os linfonodos, né? Eles são analisados pela Santa Casa e pelo Clínicas. Então, a gente precisa de 2 potes com 6 linfonodos. Normalmente a gente tira do mesentério, retroperitônio, cadeias ilíacas, periaórtico, pericava. Eu particularmente gosto muito do mediastino, acho que é onde tem mais linfonodos. Os indivíduos jovens vão ter bastante no mesentério, mas indivíduos idosos, obesos, que tem ali um mesentério muito espesso, com muita gordura, praticamente às vezes tu não consegue extrair quase nada de linfonodos ali. Por isso que eu gosto também de abrir o tórax e dissecar os linfonodos do mediastino. E como falei antes, a gente retira vasos ilíacos, né, tanto a veia quanto a artéria, sempre que possível. Conserve em soro fisiológico, em solução de preservação, para se precisar algum enxerto, alguma reconstrução vascular. E a última etapa é a recomposição, fechamento, né? A gente andou tendo alguns problemas com fechamento, algumas reclamações.
especialmente quando o paciente vai para o IML ou dos familiares, porque o fechamento foi feito de uma forma não tão bem feita, digamos assim. Então agora o pessoal da enfermagem está fotografando todos os pacientes depois de fechar para fazer um relatório. Né? Então tem que caprichar bastante nessa parte ali para que fique bonitinho ali. Pensar que, né? Claro que a família não vai ver, porque obviamente no caixão o paciente vai estar coberto, mas né, não custa nada fazer um trabalho direitinho e bem feito. Né? Muitos desses pacientes, quando a morte é de causa violenta ou suspeita, eles são encaminhados para o IML. Então, muitas vezes o IML vai reabrir o paciente e depois vai fechar. Ou muitas vezes no necrotério, lá onde o paciente é encaminhado lá para a funerária, eles também refazem a sutura. Então, mas de preferência fazer, né, a coisa bem feita. Né? E quando vai para o ML tem documentação para preencher de que foi feito, o que foi retirado, né? E como é que foi feita a captação, porque é importante se tinha alguma lesão, quando se abriu a tórax, se abriu a cavidade abdominal, se tinha alguma lesão visceral, alguma coisa que é importante, né, para o relatório do patologista lá, do médico legista. É isso aí, pessoal. Né? Acho que essa aí deve ser a última, né? Alguma dúvida, alguma contribuição, alguma coisa, né, de acrescentar? Oi, Guilhermo, pausa o teu Oi, compartilhamento aí para a gente se enxergar. para aí. Como é que eu pauso o compartilhamento agora? Vamos ver. Ah, é lá em cima aí, para aí. Stop share. Boa. E aí, pessoal? Agora que eu vi que eu estava falando no mudo. Meus parabéns, viu, Guilherme? Muito boa a aula, bem completa. Tá bem? Obrigado, imagina. É um prazer, né, contribuir e acho importante, né? Vocês participam bastante com a gente, contribuem. Acho o mínimo que a gente tem a fazer também é retribuir e colaborar. Acho que é importante. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Pessoal no chat ali, Guilherme, só dando os parabéns, muito boa aula, excelente aula, ótima aula, isso aí. Perfeito. Tá Então tá, bom? pessoal. Então, Porque, assim, muito obrigada. normalmente, com todas as pessoas com quem eu faço captação, eu sempre faço um briefing. Eu sempre vou perguntar algumas coisas. Né? Até hoje, para ninguém que eu perguntei conseguiu responder quais eram os 3 princípios da captação. Então, da próxima vez, todo mundo tem que estar com essa resposta na ponta da língua. Né? Então, eu sempre normalmente faço um briefing com vocês, né, sobre o que nós vamos fazer, que etapas nós vamos fazer, qual é a sequência que nós vamos fazer. Né? Normalmente, as primeiras captações eu faço com vocês vendo, mas eu tenho sido bastante liberal em deixar o pessoal fazer bastante coisas. Abrir o paciente, abrir o tórax, ocasionalmente dissecar os grandes vasos, canular. Depois, a parte final, assim, de remoção do órgão, quase sempre essa aí eu faço. Mas tirar a vesícula, né, dissecar o colédoco, dissecar os grandes vasos, até a veia mesentérica, os renais, dissecar. Eu normalmente, aos pouquinhos, vou largando e vou deixando o pessoal fazer. Claro, à medida que eu percebo que o pessoal está tranquilo, está bem, está com segurança para fazer. Né? Então, mas normalmente as primeiras 2, 3 captações quase sempre eu faço para mostrar bem e para frisar bem cada etapa do processo, né? Mas eu deixo vocês em geral, dentro do possível, participar bastante e fazer bastante coisas durante a captação. Né? Nem todos os colegas gostam de fazer assim, uns preferem cada um fazer, mas eu normalmente tenho sido bastante liberal em deixar vocês participarem aí e fazerem as coisas. Certo, pessoal? Então, todos são sempre bem-vindos para vir nas captações, né?
Claro que a gente tem, às vezes, questão logística, por exemplo, a gente vai pegar um avião e só tem 5 lugares no avião, e vai coração, pulmão, enfermeiro. Casualmente a gente acaba tendo essas limitações, mas dentro do possível, pode ir mais de um colega, mais de um residente. Ontem foram 2, por exemplo, né, para a captação, né, mas Santa Casa, obviamente, quando é dentro da Santa Casa, tem mais facilidade de o pessoal participar, mas fiquem bem à vontade. Tem espaço para todo mundo, podem participar, são todos sempre bem-vindos, né? Então, espero vê-los nas captações e nos implantes também. Muito bem. Então tá, pessoal, vou encerrar a gravação.